pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico, capítulo 33, versículos do 1 ao 6. Por favor, pegue na sua Bíblia, se você quiser acompanhar conosco, ou então, se você tiver caneta, papel na mão, seu smartphone, registra, anota, para que esta palavra possa ser rezada por você depois, para que você possa ler com calma, porque esta palavra é agora uma carta de Deus para você. Recebeu uma carta de Deus? Esta palavra é uma carta de Deus para você. Se o Senhor pudesse me dar uma resposta, que fosse luz para essa questão que está me importunando, que fosse uma saída para esse problema que eu preciso resolver, para que fosse remédio para o meu relacionamento com esta pessoa, que fosse a cura para essas emoções perturbadas que estão em convulsão dentro de mim. Mesmo que você quer essa resposta, então ela chegou para você. Eclesiástico, capítulo 33, versículos do 1 ao 6. E assim diz a palavra de Deus para você e para nós que estamos aqui. A quem teme o Senhor, não sobrevirão males. A quem teme o Senhor, não sobrevirão males. Os males não sobrevirão sobre quem teme o Senhor. O que é sobrevir? É vir sobre. Não vem coisa ruim sobre as pessoas que temem a Deus. E quando vem, como a gente ouviu no testemunho, a gente pode até pensar que é coisa ruim, mas às vezes é uma bênção. Nunca amaldiçoe as bênçãos de Deus sobre você, simplesmente porque você não as reconhece. Então, como nós não temos aquela visão espiritual que gostaríamos, aquela profundidade de compreensão que nós gostaríamos de ter sobre as várias situações, então nunca amaldiçoe, nunca. Porque você pode estar amaldiçoando a resposta, que é a salvação da sua vida. E olha o que o Senhor está te dizendo. A quem teme o Senhor, os males não sobrevirão. Antes disso, Deus o guardará na tentação e livrará das desgraças. Na hora da tentação, Deus o guardará. E das desgraças, Deus o livrará. O Senhor vai te proteger nesse momento de tentação. Vai ser a sua força para que você não tropece. Vai ser o seu amparo para que você fique firme, para que você não desanime, para que você não se desencoraje, para que você não ceda a essa proposta sedutora, mas fique firme com o Senhor. Ele te guardará na tentação e te livrará da desgraça. O sábio não aborrece os mandamentos e as normas da justiça, e não se destroçará como um navio na tempestade. O sábio não vai contra os mandamentos, não contraria. Aborrecer aqui é contrariar. Não contraria as normas, as leis que são justas. E por causa disso, por ser fiel à palavra de Deus, mesmo que a sua vida esteja uma tempestade, ele não será destroçado. Olha qual é o segredo para você não ser destroçado em meio à tempestade que sobrevier a você. O sábio
não é destroçado, porque não vai contra o que Deus lhe manda, não vai contra os mandamentos de Deus, não vai contra o que a justiça, o que é justo, o que é bom, o que é santo, o que é nobre, estabelece como norma. A pessoa sensata crê na palavra de Deus. Você é sensato? A pessoa sensata crê na palavra de Deus. Ela não crê na palavra de Deus só porque alguém diz assim, é a palavra de Deus, então eu creio. A pessoa sensata crê na palavra de Deus porque ouve, escuta, e tendo juízo, e tendo bom senso, em vez de dar razão ao que ela quer, ela dá razão ao que é verdade. Porque nem sempre o que a gente quer é verdadeiro. E nem sempre o que a gente quer é bom para nós. E o que faz a pessoa sensata? Ela acredita na primeira coisa que lhe aparece diante dos olhos? Não. A pessoa sensata, ela dá razão ao que tem razão. Ela dá razão ao que é verdadeiro, mesmo que isso contrarie os sentimentos dela. Por exemplo, contraria os nossos sentimentos ter que perdoar quem nos espizinhou. Mas a pessoa sensata sabe que isso é necessário, até para que ela possa libertar o coração e encontrar a cura da ferida que lhe causaram. Os seus sentimentos vão numa direção, mas ela não dá crédito aos seus sentimentos desordenados. Ela confia na palavra de Deus e por causa disso perdoa. E porque perdoou, ela vê se cumprir na vida dela exatamente o que está dito aqui. O Senhor aguarda na hora da tentação e o Senhor a livra da desgraça. A pessoa sensata crê na palavra de Deus. E para ela, a lei aqui com L maiúsculo, a lei que é a palavra de Deus, é tão digna de fé para quem pergunta ao oráculo, é tão digna de fé como se o próprio Deus, em pessoa, respondesse a pergunta que ela está fazendo. Prepara as palavras e serás ouvido no que pedires. Prepara o seu coração. Traz as suas causas diante de Deus. Traz o seu coração transbordante de confiança, suplicante. Como assim confiança suplicante? Pedir a Deus com confiança de filho, sabendo que Ele, que é Pai, vai atender você. Prepara as palavras. Por que prepara as palavras? Porque a gente pergunta às vezes para quem veio pedir oração, pelo que você quer que a gente reze? A pessoa diz, não sei dizer em palavras, não sei o que falar, não sei o que pedir. Reza aí. Nem ela sabe o que quer. E o que o Senhor está nos dizendo, prepara as suas palavras, para que seja claro para você o que você quer para a sua vida, a direção que você quer seguir. Porque para uma pessoa que não sabe o que quer, Deus nunca consegue satisfazê-la. Porque não importa o que Deus dê a ela, ela não sabe o que quer, ela está sempre insatisfeita. Então prepara as palavras e você será ouvido. Você já sabe o que você quer pedir a Deus? Conserva a disciplina e então responderá. Os sentimentos do insensato são como a roda do carro. E o seu raciocínio é como o eixo que gira. Amigo zombador é como garanhão, relincha sobre qualquer um que o monte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra é rica, viu? Essa palavra, ela dá um retiro de um fim de semana. Até uma covardia, né? A gente pegar uma palavra como essa para um momento tão curtinho aqui no Sorrindo para a Vida. Mas ela tem promessas muito claras para mim e para você. A quem teme o Senhor não sobrevirão males. Isso não consola o seu coração? Quem ama a Deus,
quem respeita a Deus, quem confia em Deus, quem coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Quando Deus vem primeiro que a família. Nossa, Márcio, primeiro que a família. Primeiro que a família. É Deus primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus mais do que eu amo a mim mesmo. Por isso eu obedeço a Ele mais do que as minhas próprias vontades. Porque eu amo acima de mim mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Dar a Ele o primeiro lugar acima da nossa família, acima dos nossos próprios afetos a nós mesmos. Amar a Deus acima dos nossos trabalhos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Tem gente que acha que amar a Deus sobre todas essas coisas é jogar no lixo todas essas coisas. Pelo contrário, você nunca vai conseguir amar tão bem e com tanta profundidade a sua família, quanto se você antes amar a Deus em primeiro lugar. Se você pôr Deus em primeiro lugar, seu amor pela sua família vai se multiplicar de uma maneira que você nem imaginava ser possível. Inclusive, você vai conseguir resgatar amores que você perdeu. Porque às vezes a gente perde o amor pelo meio do caminho. Tem gente que vive do lado da esposa, do lado do esposo, mas não ama mais como marido, não ama mais como mulher, porque foram tantas brigas, tantos desgastes, tantas situações de desânimo, tantas indiferenças, que aprendeu a amar o outro como um irmão. Não ama mais como marido. Aquele amor conjugal se esvaziou. E alguns dizem assim, mas se esvaziou é porque não era verdadeiro. Olha, planta no quintal da sua casa uma plantinha de verdade. De verdade. Deixa de regar, deixa de cuidar e você vai ver o que acontece com ela. O amor também morre quando você não cultiva. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, até certos amores que tinham morrido dentro de nós são ressuscitados por Deus. Você vai amar os seus filhos como nunca antes você imaginou que seria possível. Vai conseguir amar os seus pais. Vai conseguir amar as pessoas à sua volta. E sabe qual é a consequência disso? O amor responde prontamente. Quanto mais a gente ama, mais a gente é amado. Mas é preciso primeiro colocar a Deus em primeiro lugar. Quando você coloca Deus antes do seu trabalho, o seu trabalho se torna frutífero, dá resultados. Você passa da eficiência à eficácia. Tem muita gente que é eficiente, acorda cedo, chega na hora certa no trabalho, trabalha o dia inteiro, cumpre a tabela, é impecável, você não pode chamar a atenção da pessoa, porque você pergunta, você fez as coisas? Fiz, só que no final, não dá resultado. O processo, ela é fiel no processo, mas o resultado é pífio, é pequenininho, e até se sente injustiçado, meu patrão me mandou embora, e eu sou um funcionário exemplar, só que você não produz resultados. O seu trabalho não dá fruto. Porque a eficácia é a graça de Deus. Às vezes, eu vejo isso acontecer diante dos meus olhos. Dá quase para pegar com a mão o que diz aquela palavra no Salmo 126. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, a sua família, não guardar as pessoas que você tanto quer bem, em vão vigia a sentinela. Você está vigiando em vão, porque a hora que você piscar, acontece o que você não queria. E aí continua ali no terceiro versículo dizendo assim, inútil levantar-vos antes da aurora e retrasar até outra noite o vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho, quando Deus o dá aos seus amados, até mesmo enquanto eles dormem. Ai, meu Deus. Esse é o Deus.
Meu Deus do céu. Inútil você ser eficiente. Inútil levantar antes do sol nascer. Trabalhar o dia inteiro. Atrasar o seu descanso. Para comer o pão de um duro trabalho e conquistar o seu salário. Quando Deus dá de mão beijada, dá de graça aos seus amados, até mesmo aos seus amados. Quem são os amados de Deus? Será que Deus ama uns e outros não? Não, os amados não é quem Deus ama ou deixa de amar. Amado é quem corresponde ao amor de Deus. Porque para você viver um relacionamento, você tem que ter correspondência. Para você casar com uma pessoa, não adianta você só querer, ela também tem que querer, né? É igual aquela pessoa assim, você está namorando, quem que você está namorando? A fulana, mas não conta para ela não, senão ela termina comigo. Porque ela não sabe que está namorando com ele. Tem gente que namora a pessoa sem ela saber. E às vezes nós queremos que Deus faça isso conosco. Deus nos ama apaixonadamente. Só que você se torna um amado quando você corresponde a esse amor. É preciso amar de volta, para a aliança se concretizar, para que haja um canal que faça você receber o amor que te é dado. Não adianta a pessoa me amar se eu nem sei disso, se isso não chega para mim. Olha, é tão gostoso quando a gente encontra uma pessoa que acompanha Sorrindo para a Vida. Você sabe por que é gostoso? Porque o amor dela chega para a gente naquele dia. Quantas pessoas nos amam de longe, mas corre o risco de você topar com essa pessoa e até ser indiferente, porque você não sabe que aquela pessoa te conhece e te ama, então você não corresponde àquele amor. Agora, quando você descobre que existe uma afeição por você e você corresponde àquela afeição, isso vira amizade, isso vira uma coisa maravilhosa. Permita que o amor de Deus por você se transforme nesse canal de bênçãos que vai ser a salvação da sua vida. Sobre esta pessoa, diz a palavra de Deus, o mal não toma conta. O mal não toma conta de uma pessoa que está no amor de Deus, que teme a Deus. Aquele que teme o Senhor não será surpreendido por nenhuma desgraça, porque Deus o prepara, porque Deus o avisa. Tem coisas que infelizmente ou felizmente terão que acontecer. Olha, eu lembro que quando o meu pai faleceu, eu tive um momentinho ali com o padre Wagner Ferreira por telefone. Ele disse: acordei hoje na madrugada, rezei pelo seu pai e entreguei a alma do seu pai a Deus. Gente, a gente sente, porque o Senhor nos prepara para aquele momento de partida. E aquilo que poderia, aos olhos humanos, ser uma desgraça, que às vezes é a perda para agora, de um ente querido, se transforma numa bênção, numa passagem, na entrega desta pessoa para o descanso eterno, para a eternidade. Ela só antecipou a ida para um lugar para onde a gente também há de ir com a graça de Deus. Então, ninguém é surpreendido quando caminha com o Senhor. Deus nos avisa, e eu poderia te dar, olha, muitos exemplos disso, muitos, de quantas situações de perigo me livrou o Senhor, de quantas você não tem ideia. Quantas vezes Deus fez chegar o aviso para mim no momento de oração, numa palavra que eu abri, em alguém que veio e fez um comentário comigo. Deus é maravilhoso, Ele nos conta as coisas. Ele não é fofoqueiro, mas Ele nos conta as coisas. É que tem coisas que são tão íntimas que é difícil a gente partilhar no ar. Mas olha, quanta coisa vem à minha mente agora para dizer a você, inclusive na educação dos meus filhos. Menino tenta fazer uma coisa escondida, chega alguém inocentemente, sem saber, e te entrega tudo de mão beijada. Eu digo para você que eu tive um sócio na educação dos meus filhos, foi o Senhor. Sem Ele eu não teria conseguido nada daquilo que eu consegui. Bendito seja Deus que tocou o meu coração para que eu pudesse e quisesse fazer a educação dos meus filhos à luz dos olhos de Deus. Ele foi pai junto comigo.
Ele foi o tutor dos meus filhos junto comigo. Aliás, eu tenho que inverter. Eu fui pai junto com Deus. Porque Ele é o primeiro pai dos nossos filhos. E Ele nos avisa para nos preparar e para nos proteger. Aquele que teme o Senhor não será surpreendido por nenhuma desgraça. Mas como que isso acontece? É preciso que a gente entre nessa dinâmica do amor. Que a gente se abra ao amor de Deus. Do contrário, nós ficamos surdos a todas essas coisas que Deus tenta nos ensinar, não é? Quem teme a Deus, posso até dizer isso para você, categoricamente, quem teme a Deus não teme o demônio, não teme nenhuma das obras do demônio, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, eu morava ali no Engenho de Dentro, pertinho do Meia, e a nossa casa era na casa paroquial. Tinha um prédio ali da paróquia, era ligado à casa paroquial. Então, na parte de baixo era o velório, não é velório de velar defuntos não, tá? É que no Rio de Janeiro, como em alguns lugares no nosso país, há um hábito de ali junto da igreja ter um lugar onde se acende as velas. Então, também, em alguns lugares é chamado velário, em outros lugares é chamado velório, não é? Então, embaixo era o velório, em cima eram salas de catequese, no terceiro andar era um grande salão para encontros de evangelização e no quarto andar morava a Canção Nova. E a saída era pelo portão ali da paróquia. E por causa do velório, muitas pessoas iam fazer práticas mágicas ali, por causa da superstição. Oferecer sacrifícios a espíritos, a entidades. E eu tinha que passar por cima daquilo, tinha que pular por cima. E às vezes eu tinha que retirar aquilo, porque não tinha onde pisar, de tanto que tinha. E eu lembro de um dia, enquanto eu estava fazendo essa retirada, que uma pessoa passou do outro lado da rua, se benzeu e disse assim: pobre desse desgraçado, falando de mim, porque eu estava desfazendo os negócios e a pessoa achava que aqueles espíritos viriam contra mim. Gente, eu tenho certeza que um monte de gente ia se tremer de medo depois de ver o que a pessoa falou. Para mim foi como tirar um monturro de terra e pôr para lá. Você acha que eu vou ter medo? Se Deus está comigo, eu vou temer o quê? Você acha que o diabo já não faz contra você todo o mal que ele pode? Não pense você que algum de nós é esquecido dele, não. Que ele não presta atenção, que ele não lembra da gente, que se a gente não mexe com ele, ele não mexe conosco. Não funciona assim. Não funciona. Né? Bem que ele podia esquecer da gente, mas não esquece. Não é? Todo o mal que ele pode fazer contra nós, ele faz. Você acha que eu não sei que ele age contra mim? Porque quem está na evangelização, comunicando a experiência salvadora que teve de Deus, que eu estou comunicando o que eu recebi. Você acha que isso não faz com que o demônio fique furioso? Fica. E você, Márcio? Eu não tenho medo dele, porque ao meu lado está aquele que é maior que ele. Quem teme a Deus não teme o demônio, não teme nenhuma de suas obras, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a primeira coisa que a presença de Deus nos faz é arrancar o medo do nosso coração. Quem tem Deus consigo não tem medo, gente. Não tem medo. Então, a primeira graça que você recebe é que Deus tira de você o medo que está atormentando sua alma. Quando uma pessoa diz para mim: eu ando muito ansioso, muito ansiosa, mas o que eu faço? Vá ao médico, sim, tome os remédios prescritos, principalmente porque você precisa ter um ponto de partida para sair disso, mas reze e confie em Deus, porque pânico e ansiedade é medo, e o medo brota na gente pela falta de confiança. Quando você tem foco no medo, ele chama medo, mas quando o medo é difuso,
quando é medo de tudo, quando é medo da vida. Isso tem outro nome, é ansiedade. Mas é medo. E se eu estou sabendo que a graça de Deus tira do coração da gente o medo, por que eu vou desperdiçar isso? Com que propriedade, Márcio, você diz isso? Com a propriedade de quem experimentou, de quem já foi escravo do medo, de quem viveu debaixo do chicote do medo. Eu sou essa pessoa. Eu tinha um medo pavoroso de tudo, tinha medo da vida, tinha medo do escuro, tinha medo de assombração, tinha medo de tudo. E não diga para mim que é coisa de criança, porque pessoas na minha família progrediram tendo esse medo, mesmo em idade avançada. Então, não, a palavra de Deus e, sobretudo, a ação do Espírito Santo liberta a gente do medo, e isso é muito importante, muito, muito importante para mim, muito importante para você, porque esse mundo que nós estamos, não é? E quando eu digo esse mundo, digo também o espírito desse mundo, o príncipe deste mundo. Como um príncipe tem o seu exército, o príncipe deste mundo, que a palavra de Deus diz que é Satanás, ele também tem as armas dele e as estratégias dele. E diz que esse mundo combate contra os soldados de Cristo com duas armas e com duas táticas diferentes. Você é de Deus? Você é de Cristo? Então você é combatido com duas armas diferentes e com duas táticas diferentes. Uma delas é a sedução. E qual é o objetivo? Criar angústia no seu coração. Por que o inimigo de Deus nos seduz? Para nos manter angustiados. Porque aí você fica angustiado pelo medo de cometer um erro, um pecado e cair. E depois que você cai, você fica angustiado pelas consequências e pela graça de Deus que você perdeu. Ele seduz para angustiar. Você já percebeu que em momentos em que você era fortemente atraído por algo que você não devia, a sua alma perdeu a paz? Sua paz foi embora. Ou porque você estava querendo fazer o errado, ou porque você fez o errado e agora você estava apavorado com as consequências. A angústia entrou no coração. E qual era a outra arma? A outra arma é o medo. E a tática do medo é semear o desânimo. Se você está debaixo do jugo do medo, mesmo sem conhecer você, eu tenho que dizer que eu sei que você está lutando para não desanimar. Desanimar é você se esvaziar de força. Gente, o medo tira a força da gente. Uma pessoa que vive com medo é uma pessoa sem energia. Porque toda a força que ela tem, ela usa para combater aquele medo. E olha, fica verdadeiramente escravizada, porque não sai de casa, não se permite certas atividades. Desanimar é você esvaziar-se de força, é você perder-se de si mesmo, é não acreditar e não avançar. Quem tem medo não vai para frente, não vai para frente. E qual é a estratégia? Causar o desânimo. Desânimo é falta de fé, sabe? Porque a fé é convicção. Uma pessoa desanimada, ela desiste das convicções que ela tem. Então, isso é falta de fé. E a fé vai numa direção diferente. A fé é a certeza de que Deus vai agir. Sabe, tudo que você está vivendo e que parece aos seus olhos um emaranhado que você não consegue resolver, traz para a oração, traz para a luz de Deus, traz para a graça de Deus e confia. Confia, porque Deus vai agir, sabe? E a situação vai clareando aos pouquinhos. Então, quando você leva aquela circunstância na presença do Senhor, às vezes você não sabe nem como começar a cuidar dela. Mas à medida em que você vai rezando, você vai ganhando força, vai ganhando luz, vai ganhando sabedoria, o Senhor vai te conduzindo, e quando você percebe, aquele fiozinho que você puxa, desata um nó que estava travando a sua vida inteira, e a situação se resolve diante dos seus olhos. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Inúmeras vezes.
Terça-feira, eu recebi aqui no final do Sorrindo para a Vida 2 visitas. Uma delas foi de uma senhora que estava despedaçada. Ela me contou ali. Um filho assassinado, o outro morto num acidente, o outro preso. O marido de um relacionamento que não teve consistência. Ela numa depressão profunda. Eu com muito pouco tempo ali para poder atendê-la. Eu disse, olha, eu tenho 1 minutinho. E eu vi que ela recebeu o milagre pela resposta que ela deu. Eu disse, eu tenho 1 minutinho. Ela falou, então esse é o minuto do milagre que eu preciso. É nesse minuto que Deus o fará. Coloquei as minhas mãos, rezei por ela. E sabe quando você percebe que algo aconteceu? Que Deus veio sobre a pessoa. E ali eu pude dizer para ela, o Senhor te visitou e você vai se levantar dessa depressão a partir de agora, porque você já recebeu essa graça de Deus, como você também verá a libertação do seu filho e a transformação da vida dele. E fui falando as coisas que Deus me inspirava a falar. Quando eu terminei, veio uma outra senhora que me abraçou e disse, eu sou a irmã dela, e há 1 ano atrás eu cheguei aqui pior do que ela, e eu estou aqui para lhe dizer que eu estou completamente curada da minha depressão. O testemunho da irmã trouxe a outra. Mas quando você está dentro de uma situação como essa, em que os seus 3 filhos estão escapando das suas mãos, inclusive porque 2 já morreram, porque o relacionamento conjugal não deu certo, porque você está numa depressão que nem te deixa pensar, quando você traz isso diante de Deus, que é uma situação sem saída, e tem um mínimo de confiança em Deus, o Senhor age na sua vida, e saber disso nos anima. Então, a fé é a certeza de que Deus guardará você na tentação e livrará você da desgraça. O que é fé? Nessa palavra, é você ter certeza de que Deus vai te guardar dos perigos que estão aí, e que na desgraça Ele será o seu libertador e te livrará, porque o inimigo de Deus, ele não influencia nem seduz ninguém se ele não encontrar terreno propício para isso. Ele precisa encontrar espaço adequado para ele agir, e isso acontece quando a pessoa é ambiciosa, tem gana por alguma coisa. Então, quando você quer muito alguma coisa, a sua concupiscência legitima sugestões do demônio. Como assim? Eu quero muito aquele cargo. Então, a sua ambição por aquela posição faz você dar razão à tentação que te diz assim, aquele lugar é seu, não é da pessoa que está lá. Puxa o tapete dela, porque ela não merece estar lá, não. Uma mentirinha que você conte a respeito dela, espalha para os outros as coisas que ela fez. Para você conquistar aquele lugar, o que é necessário? É você se envolver com alguém intimamente? Se envolve. Paga o preço. A nossa ambição faz a gente concordar com coisas que a gente jamais concordaria em sã consciência. Então, tome cuidado com certas ambições, porque ela prepara o terreno para o inimigo destruir você. Não é destruir os outros, não, é destruir você. E qual é a outra coisa que faz o terreno ficar propício para o demônio? Essa que nós acabamos de falar, o medo. Porque quando uma pessoa tem medo de alguma coisa, o medo abre uma brecha em sua alma, pela qual se infiltram as insinuações do maligno. Então, se a gente se afasta de Deus, é por essas 2 portas, as paixões, as ambições e o medo, que a tentação vai escravizando a pessoa. Dá uma olhadinha na sua vida e eu vou dar uma olhadinha na minha. Às vezes que nós estivemos amarrados a uma situação que a gente não conseguia se libertar. Era ou não era por causa das nossas ambições e por causa dos nossos medos? O medo das consequências prendeu a gente numa situação que a gente não queria.
A nossa ganância nos empurrou numa direção que a gente não aprovava. Mas veja o que diz a palavra de Deus a esse respeito. A respeito de quem se une a Ele. Deus o protegerá na provação e o livrará de todo mal. Por isso, o homem inteligente ama a palavra de Deus. A mulher inteligente se guia pela palavra de Deus. Porque quem ama a Deus e se guia pela palavra de Deus, quem ama a palavra do Senhor, tem certeza que nas tempestades da vida não será destruído, porque Deus o guardará. Ninguém disse que você não vai passar por tempestades. O que esta palavra está te dizendo? Que se você se une a Deus, essa tempestade não vai destroçar você, não vai te despedaçar. Coloque as mãos sobre o seu peito, feche os seus olhos um pouquinho, se você puder, é claro. A pessoa sensata crê na palavra de Deus como se o próprio Senhor a estivesse pronunciando com a sua boca nesse mesmo momento. E o que diz a palavra do Senhor para nós? Ela nos diz que as coisas não terminam neste mundo. Repita isso para você mesmo. As coisas não terminam neste mundo. A palavra de Deus, meus queridos, nos garante que nós não fomos feitos para a morte. Nos garante que o céu existe e nos espera. Nos garante que a maldade vai acabar, que a doença vai ter fim, mas que nós precisamos reagir já, agora, e lutar pela fé. E o insensato, diz aqui a palavra, vai exatamente na direção contrária. Os sentimentos do insensato são como as rodas do carro, e o seu raciocínio é como o eixo que gira. Como assim? Fica em torno de si mesmo, não vai a lugar nenhum. Se nós não nos decidirmos de uma vez por todas superar a morte, superar a falta de saúde, nós nunca vamos fazer coisa alguma. Nós temos que avançar apesar do medo. Então peça a Deus essa graça agora. Senhor, eu preciso avançar apesar dos meus medos. Temos que avançar apesar do medo, na certeza de que nenhum mal está além da proteção divina. Não tem nenhum mal que possa tocar a você para além do que Deus permita. Nós avançamos todos os dias na fé de que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então entregue nas mãos de Deus a sua vida e o que você está vivendo agora.